E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre certificação Java 8. Nessa videoaula estarei falando sobre Garbage Collection. Então, sem demoras, bora lá. Garbage Collection é o processo que libera a memória automaticamente, deletando objetos na pilha. Objetos estes que não estão mais acessíveis no programa. Então, no caso, são objetos que não estão sendo mais utilizados, são objetos que não há mais referência para eles. Então, eles realmente não estão sendo utilizados, né? Desta forma, eles ficam elegíveis para o Garbage Collection, que seria liberá-los da memória. Tranquilo? E para o programa você deverá reconhecer quando um objeto passa a ser elegível para o Garbage Collection. E isso a gente vai ver mais à frente ali melhor em um exemplo. Há diversos algoritmos para o Garbage Collection, mas você não precisa saber de todos para o exame. Para o exame a gente vai precisa saber sobre esse método, que é o system.jc. E você precisa saber que ele não tem garantia de rodar ou executar. E o porquê disso? Este método não faz rodar o Garbage Collection. Então, se eu executar ele não vai rodar o Garbage Collection naquele momento. Ele só vai sugerir para o Java que é uma ótima hora, uma boa hora para ele executar o Garbage Collection. Então, você vai basicamente direcionar o Garbage Collection para aquele momento. Mas o Java tem a liberdade de ignorar essa chamada. Então ele pode ou não executar o Garbage Collection. Não há uma garantia. Tranquilo? Um objeto não será mais acessível em duas situações. Quando o objeto não tem nenhuma referência apontada para ele, e todas as referências ao objeto vão para fora do escopo. Ou seja, eu tenho o escopo de um método, executei esse escopo, né? Então, essas referências aqui dentro foram para fora do escopo. Então, é elegível para o Garbage Collection. E quando o objeto não tem nenhuma referência apontando para ele, seria no momento que eu declarei uma variável, uma string, por exemplo, né? Declarei um novo objeto para ela, só que mais à frente eu apontei essa referência, essa variável, para outro objeto, deixando esse objeto que eu havia declarado primeiramente sem nenhuma referência apontando para ele. Então ele ficou isolado, sem nenhuma referência, sem nada o utilizando. Tranquilo? Aí neste momento ele passa a ser acessível para o Garbage Collection. Agora uma dúvida constante, né? Pertinente. Objeto versus referência. Primeiramente, não confundam objeto com referência. São coisas extremamente distintas. Uma referência é uma variável que tem um nome e pode ser usada para acessar o conteúdo de um objeto. Uma referência pode ser passada a outra referência, método ou ser o retorno de um método. Tranquilo? Isso é o que a gente comumente utiliza dentro do Java. A gente declara a variável, passa um valor para ela, a gente pode pegar essa variável e passar para um método, e ao final também a gente pode retornar seu retorno do método também, essa variável. Então não é nada muito diferente do que a gente usa, né? Seria as declarações de variável e sua utilização dentro do código. E um detalhe, toda referência tem o mesmo tamanho independente do seu tipo. Então, como ela não é um objeto, né? Ela é só uma referência, ela sempre vai ter o mesmo tamanho, independente do tipo para qual ela esteja apontando. Então isso é um ponto muito importante para ser lembrado. Ok? Toda referência tem o mesmo tamanho, independente do tipo em qual ela foi declarada. Ok? Agora, um objeto. Um objeto fica em uma pilha e não possui um nome, mas você pode acessar o objeto através de uma referência, que foi o que a gente falou atrás ali. Um objeto pode ter diferentes tamanhos e consumir a memória de forma variada. Então, bem diferente da referência, né? Um objeto ele vai ter, dependendo do seu tipo, diferente tamanho alocado na memória e também vai consumir a memória de uma forma variada, dependendo do seu tipo. Então,
eu vou declarar uma variável, eu vou instanciar um novo objeto, e feito isso, essa referência vai apontar para esse objeto. Como o próprio nome diz, né? É uma referência ao objeto. E a referência, sempre o mesmo tamanho, independente do tipo. O objeto, no caso, é variável, o seu tamanho, e ele consome a memória de forma variada da mesma forma. Isso vai ficar mais claro quando a gente ver um exemplo, para a gente fixar tudo isso que a gente viu aqui agora, né? Um objeto não pode ser atribuído a outro, não pode ser passado para um objeto e nem ser retornado por ele. Então ele seria o inverso da referência. Tudo isso aqui, que no caso seria atribuir a outro, passado para outro objeto, no caso para método, e nem retornado por esse método, isso tudo é feito utilizando a referência. Você não utiliza o objeto para isso. Ok? É o objeto que é pego pelo garbage collection e não a referência. Então isso é bem claro, né? A referência ela só está apontando pelo objeto, aquele objeto está consumindo, alocando espaço em memória. Então, quando esse objeto não está sendo mais utilizado, não há nenhuma referência para ele, ele passa a ser elegível para o garbage collection. Então, seria esse objeto e não a referência que vai ser elegível para o garbage collection. Tranquilo? Exemplo, quando um objeto é elegível para o garbage collection. Então, vamos ver um exemplo aqui. Bom, aqui eu começo na linha 5, declarando duas variáveis A e B. Aqui no caso seriam somente minhas referências. Eu declarei esses dois objetos, essas duas referências aqui. E aqui embaixo, na linha 6, já começa uma declaração de objeto. Eu pego a referência A e atribuo para ela esse objeto. No caso aqui eu estou declarando uma nova string e o seu conteúdo é conteúdo A. Então entenda assim. Eu tenho uma referência, seria A, com uma setinha apontando para o objeto conteúdo A. Da mesma forma, eu tenho a referência B, e aqui eu estou instanciando um novo objeto para ele, né? Então, da mesma forma, eu tenho uma referência B que tem uma setinha apontando para o conteúdo B. Tranquilo? E aqui, como a gente viu lá, uma referência só pode ser passada para outra referência. Então, a variável A, em vez de fazer referência a este conteúdo, ele vai passar a fazer referência ao conteúdo de B. Da seguinte forma, eu tinha uma setinha da referência A para o seu objeto, né? E também tinha uma setinha do B para o seu objeto. Ambos objetos distintos. Só que a partir desse momento, o A também vai fazer setinha para o objeto de B. Ou seja, este conteúdo aqui não vai ter mais nenhuma referência para ele. Ele vai se perder. Então, neste momento, ele vai ser elegível para o Garbage Collection. Eu não sei se está tão simples de entender, mas caso uma referência, um objeto. E aqui embaixo, essa referência vai, no caso, ser substituída pela referência de B. E, no caso, B aponta para este objeto. Sendo assim, esse objeto não terá mais nenhuma referência para ele. Tranquilo? E que da mesma forma, mas uma declaração, né? No caso aqui de C, que vai apontar para a referência de A. Então, neste momento, eu terei A, B e C apontando para este objeto, que possui conteúdo B. É um string com conteúdo B. Beleza? E, no caso, a nossa caixinha aqui do primeiro objeto está isolada, não há nada apontando para ela. E, neste momento, ele passa a ser elegível para o Garbage Collection. Tranquilo?
Vamos voltar aqui agora ao continuar, né? Agora vamos falar sobre o método finalize. O Java permite que objetos implementem um método chamado finalize, que pode ser chamado. Este método é chamado, caso o garbage collection tente tentar, aqui ficou errado, né? Tente coletar, ignore tenta, tente coletar um objeto. Dessa forma, se o garbage collection não for chamado, o método não será acionado. Ou seja, esse método finalize ele é chamado no momento em que o garbage collection tenta coletar um objeto. Então, se o garbage collection não for acionado, o finalize ele não será acionado. No caso aqui, a gente poderia implementar algo, né, que utilizaria o finalize, ou seja, toda vez que o garbage collection fizer uma limpeza ali, eu vou lá, coloco uma lógica dentro do finalize e quero que execute quando algo for coletado por ele, né? Mas não é sempre que ele vai ser chamado, como a gente vai ver aqui. Se o garbage collection falhar em coletar o objeto e tentar novamente, o método finalize não é chamado uma segunda vez. Então o finalize ele é chamado uma única vez para a coleta daquele objeto. Se nessa coleta não foi possível coletar ele, na segunda vez que o garbage collection for tentar coletá-lo para limpá-lo da pilha de memória, o finalize não será chamado na segunda vez. Tranquilo? Então ele será chamado ou nenhuma vez ou uma vez. Se o garbage collection não for acionado, ele não vai ser chamado, né? E se acionado, ele vai ser executado uma única vez para aquele objeto. Ok? Então finalize para um objeto, ele será executado somente uma vez. Independente se o garbage collection não tenha conseguido coletá-lo. Então tenha em mente, esse método pode ser ou não ser chamado. E para o exame é necessário que saiba que o método pode ser chamado uma vez ou zero, no caso não ser chamado. Foi o que eu falei acima. E para essa videoaula é isso. Eu sei que é algo complexo se entender, mas a partir do exemplo lá fica claro algumas coisas, né? Eu tendo em mente o que é uma referência a um objeto, tudo passa a ser claro. Aí com aquele exemplo ele nos deixa com a mente mais próxima do conceito. Então o exemplo ajuda lá a entendermos isso claramente. E como vimos aí, o finalize ele pode ser executado 0 vezes, né? No caso, quando o garbage collection não é acionado, né? Ou uma vez, 0 ou 1, sendo 1 quando o garbage collection será acionado para limpar aquele objeto da memória. Não conseguindo limpá-lo, na segunda tentativa, o finalize não é chamado novamente. Então, para a prova, vocês devem saber que o momento em que um objeto é elegível para o garbage collection, ou seja, o momento que não há nenhuma referência mais para ele, ou também quando aquele método, aquele escopo foi executado por completo. Sendo executado por completo, os objetos passam a ser elegíveis ao garbage collection. Então isso e o finalize, que pode ser executado 0 ou uma vez, são os temas dessa aula que você deve fixar para a prova de certificação. Tranquilo? Sendo um tema complexo, caso tenha alguma dúvida aí que eu possa tirar, pode jogar no comentário aí que a gente ajuda e auxilia da forma que puder. Tranquilo? Bom pessoal, é isso aí. Obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso vídeo aula. Se gostou, curta, compartilhe, tenha dúvidas, comente. Ou gostou de algo, também pode comentar aí. Isso vai nos ajudando a melhorar os próximos vídeos, né? Então,
Todo feedback é importante. Então agradeço a todos e até a próxima aula.